Boa noite a todos. Vou aqui dar continuidade ao capítulo de Raabe. Já dissemos que por fim a humanidade repudiara a pérfida doutrina de que a moeda deve possuir valor intrínseco. Esta maliciosa vacuidade inventaram os banqueiros interessados em reduzir dela uma consequência que lhe entregava, atado de pés e mãos, o comércio mundial. A consequência de tal doutrina foi esta somente: o ouro tem as qualidades, ideias de uma moeda, porque somente o ouro possui grande valor intrínseco, em pequeno volume, inalterável, e porque a quantidade dele existente no mundo não aumenta nem diminui, senão em pequena proporção. O haver a humanidade renegado tamanho disparato constitui o mais fecundo progresso da economia política em 1000 anos. Com isso, e não mais, o mundo libertou-se da sinistra tirania dos 4 ou 5 grandes banqueiros, dono da maior parte do ouro, os quais de tempo em tempo provocavam uma aparente escassez de metal amarelo, com o que duplicavam ou triplicavam o valor deste e, portanto, as suas próprias fortunas à custa do mundo inteiro e mesmo dos pobres professores universitários que de boa fé continuavam repetindo as inépcias da economia política clássica. A desmonetização do ouro e da prata produziu uma repentina desvalorização de ambos os metais. Um punhado de moedas de ouro chegou a não valer mais do que 1 litro de água de colônia de boa marca. Mas quando os alquimistas descobriram o modo de utilizar a energia atômica dos corpos e comprovaram que os metais nobres rendiam mais trabalho do que os outros, o ouro e a prata recobraram a sua posição de metais preciosos. Supérfluo é dizer que aqueles que se haviam despojado do ouro como coisa sem valor choraram amargamente a sua leviandade, e que os que continuaram guardando acharam-se 100 vezes mais ricos, como se possuíssem as melhores minas de carvão ou os mais rendosos poços de petróleo do universo. Ter no bolso um disco de ouro do tamanho de 1 libra esterlina equivalia a ter 1000 toneladas de mais excelente carvão de pedra. Existiam 2 tipos de aviões, e em geral de motores: os captivos, que recebiam as ondas de possantes usinas instaladas em terras, e os independentes, que produziram a bordo a sua própria energia como combustível que levavam.
Os primeiros, uma usina mantinha-os no ar, enviando-lhe energia para que navegassem e podia precipitá-los ao solo somente com esquecê-lo. Os outros chamados atanores, pelo que antes dissemos, era excessivamente caro, pois devoravam discos de ouro e não utilizavam mais do que a 10ª parte do seu combustível. Ademais, na construção dos seus poderosos fornos manuais ou atanores, entrava como material refratário dos seus grisóios, nada menos do que pó de diamante, armado sobre placas de platina. Um atanor era a maior das vaidades. Quantas belas pequenas para possuí-lo seriam capazes de renegar o batismo e deixar marca no braço, o fatídico número 666. A Raabe, a dona da preciosa Atanora, que desceu na açoiteia dos gregorianos, não precisara renegar o batismo cristão porque não era batizada. Loura de tez, naturalmente rosada, o que lhe dava frescura de flor, de modos felinos, suave umas vezes, arrogante outras, de olhos verdes, como dizem, que serão os do anticristo. Ela revelava através da implacável graça portenha a milenária beleza da Bíblia, que fez Salomão exclamar: vira-te, vira-te, ó Sulamita, vira-te, vira-te, para que te olhemos. Devia ter 20 anos, mas dirigia-se por si desde que completava a maioridade. Aos 14, os varões emancipavam-se. Aos 16, pois considerava-se que as mulheres chegam antes que os homens à puberdade e ao juízo. Nenhum dos companheiros de Raabe quis notar que ela procurava no bolso da blusa de couro um disco de ouro para alimentar o seu motor. Ou não tinha com que, ou não queriam custear o passeio. Aborrecida, a Raabe interpelou-os: nenhum de vocês tem sequer um maxi? O advérbio sequer estalou como uma chicotada nos ouvidos dos 3 jovens, para quem um max não significava quantia desprezível. O max, a unidade monetária internacional, era um bilhete garantido pelo Banco Internacional de Compensações, cujo poder de comprar equivalia a 1 libra esterlina dos tempos da Rainha Vitória. Por assimilação, chamava-se max ao disco de ouro do tamanho de 1 libra esterlina que os atanores utilizavam. Se o max tinha em todos os países igual nome, em compensação, as moedas divisionárias traziam o nome dos heróis mais característicos de cada país. Assim,
As da França chamavam-se Pastel, Vicente de Paulo, Cornélio. As da Alemanha, Gutenberg, Beethoven, Bismarck. As da Espanha, Colón, Teresa Franco. Em Buenos Aires, convocou-se um plebiscito para achar as desintegrações que satisfizessem a maioria do povo. O nome mais votado foi a da Madre Maria, depois Gardel e em terceiro lugar Panchocheira. Um Max valia 10 madremárias ou 100 gardeles ou 1000 panchocheiras. Portanto, um panchocheira equivalia mais ou menos a 1 centavo de cobre de 1900. Por um panchocheira podia-se comprar um pacote de pastilha de hortelã, pimenta para homens, ou um pacote de cigarro ordinário para mulheres do povo. Antes da dura interpelação de Raabe, o moço que empunhara o volante decidiu-se a meter a mão no bolso e extrair uma laminazinha de prata que custava 10 panchocheiras. Eu tenho isso, disse ele, modestamente. Um pancho? Exclamou Raabe, com desprezo, estendendo a palma da mão para superar aquela insignificância, e olhou para os outros 2 companheiros. Raabe podia partilhar-se esse desplante. Era a herdeira mais rica do seu país, onde a revolução anarco-marxista não abolira senão a propriedade privada das terras e das fábricas, mas deixara subsistente a 2 metais, e entre eles o ouro. Sua mãe, Miss Hilda, possuía em barras de ouro o suficiente para mover todas as esquadras de avião do mundo durante 1 ano e todos os navios de guerra durante 3. No mundo inteiro não existia mais de 2 rivais, no máximo 3, que podiam discutir com a dama, ou serem donos de maior fortuna. Seja lá o que o diabo quiser, disse Raabe, mantendo na ranhura da sua atanora aquele misério panchocheira, equivalente a 1 hora de voo. Roncou o motor, os 4 acompanharam-se nos seus assentos, vibraram as asas, e a avioneta, fazendo estreitas espirais, fendeu o toldo de gás luminoso que cobria a cidade. E qual um narrador tragado pela espuma, desapareceu rumo ao Congo, o melhor cabaré da América do Sul. Breve e impregnando-se por cima do ombro de níquel, Raabe calcou uma das alavancas, modificou a posição das asas, e a antanora deteve-se a 3.000 metros de altura, como se estivesse pendurado por um arame e uma invisível abobada.
Graças aos girocópteros, os aeroplanos podiam imobilizar-se no ar por longo tempo quando ficavam sem combustível ou sofriam algum acidente, até que chegasse um avião de auxílio chamado pela radiotelefonia. Que estás fazendo, Raabe? Tenho uma ideia melhor. Sabe que hoje... E apertou a mola de sua pulseira e escutou o relógio. Hoje, dentro de 20 minutos, vão gurdivanizar Rócio Lopes, aquele poeta que te amou e te fez versos. Interrogou Foto. Raabe encolheu os ombros com o seu gesto de costume, mas não deixou de sorrir, desvanecida de que alguém se gurdivanizasse por causa dela. Esse mesmo, decepcionado, ele resolveu gurdivanizar-se por 30 anos, em vez de tomar uma boa dose de cianureto. Escreveu-me uma carta com um verso que mandei ler pela minha servente. Acusa-me de muitos horrores e diz que dentro de 30 anos, quando ele se desgurdivanizar, eu estarei velha e, lembrando-me da minha distante juventude, o amarei e ele então se vingará desdenhando-me. Que belas lembranças têm os poetas, exclamou Foto, morta de inveja. Não pensem vocês que um poeta é sempre um idiota? Perguntou Raabe com melancolia, esticando a ponta da sua sandália de platina para pôr em marcha a antanora. Por que não te gordivanizas também pelo mesmo prazo, de modo que quando ele se levantar, pensando achar-se velha, te encontre jovem e tornes a zombar dele e dos seus versos? Esta sugestão de Níquel agradou a todos, menos a Raabe, que não tinha desejo de morrer, nem de sequer por poucos anos, pois gurdivanizar-se era morrer por algum tempo. Mais uma pausa para que continuamos amanhã. Fique todo com Deus. Tenha uma boa noite. Salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Eu consigo passar por esta leitura com uma energia muito grande, porque são mais fortes essas palavras, são mais comovedoras do que a minha vida. Porque são palavras que uma pessoa sem conhecimento, sem estar no convívio da alta classe social, estou conhecendo essa história como que se fosse eu dentro de um forno sendo lapidado, como se lapida o ouro e a prata. E eu aqui partilhando uma história muito difícil de ser compreendida pelo meu grau de conhecimento, mas quem sabe que encontrarei uma pessoa que conheça uma história como essa e possa nos ajudar para dar um entendimento melhor do que o que eu sinto que é uma história extraordinária. Estamos aí, se Deus quiser, mais 2 capítulos, chegarei ao fim deste capítulo que é extraordinário.